Shalom, irmãos, meu nome é Igor, eu sou consagrado da comunidade católica Shalom da Missão de Belo Horizonte e a pedido do Instituto Parresia, nesse dia partilharei com vocês sobre o mal da pornografia no seio da família. E nós sabemos que a pornografia ela é essa grande pandemia, né, que nós temos visto cada vez mais jovens, né, que atendem em oração e aconselhamento, por meio das partilhas, né, cada vez mais, principalmente jovens, adolescentes, têm procurado ajuda com relação a essa realidade, mas não apenas, né, cada vez mais também famílias que têm se deparado com filhos nessa situação, né, pais que não sabem o que fazer, às vezes sacerdotes que pedem ajuda de como orientar os pais nesse sentido, e também de cônjuges, né, de esposas que descobrem que os maridos estão fazendo uso de material pornográfico, muitas vezes se sentem traídas, né, e aí começam a ter dificuldades nos relacionamentos, e é um pouquinho sobre isso que nós vamos tratar hoje, né? Eu sou estudante de biomedicina e hoje eu faço iniciação científica dentro de um laboratório de neurociências, trabalhando justamente com a dimensão do vício em pornografia, que é um problema cada vez mais recorrente nos tempos de hoje. Então eu queria, nós vamos dividir essa nossa conversa, né, essa nossa partilha, em dois momentos. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre o mal da pornografia em si. Vamos tratar também de uma forma particular da dimensão do vício. E no segundo momento nós vamos falar já aplicado à questão familiar. Então nós vamos falar tanto da questão dos filhos, como com relação aos cônjuges. Então hoje eu quero tratar assim com vocês de 4 pontos, né? Primeiro, a definição do que é pornografia e do que é masturbação, segundo o catecismo da Igreja Católica, né? Então, para nós podermos aprofundar em alguns conteúdos também que o catecismo nos traz. E aí com isso nós vamos poder responder, né, à pergunta: a pornografia, ela faz mal? E aí, no desenvolvimento dessa pergunta, nós vamos tratar também de 2 pontos: a dimensão do vício e também a estratégia, né, e a forma de como viver a terapia deste vício. Então, com relação à pornografia e masturbação, o Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 2354 sobre a pornografia. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros para os exibir a terceiras pessoas de modo deliberado. E com relação à masturbação, no parágrafo 2352 diz o Catecismo: por masturbação entende-se a excitação voluntária dos órgãos genitais para daí retirar um prazer venéreo. E aí o Catecismo traz também outras informações, né, sobre essas duas realidades, mas nós ficamos com essas primeiras frases desses parágrafos que trazem essa definição. E aí, a partir daquilo que o Catecismo desenvolve, nós vamos aqui também aprofundando a nossa conversa. Então, essa pergunta, né? A pornografia faz mal? Muitas pessoas perguntam, né? Eu diria que mais do que isso, né? E antes mesmo da gente tratar da dimensão do vício, né? A pornografia ela é um mal, né? E ela é essencialmente um mal, independente ou não da questão do vício, né? E eu traria isso por duas razões, né? A partir daquilo que o Catecismo nos diz. Primeiro, com relação ao significado esponsal do nosso corpo, né? São João Paulo II, nas suas catequeses sobre a teologia do corpo, a sua tese principal é essa, né? Que o corpo, e somente ele, é capaz de trazer para o mundo visível aquilo que é invisível, o espiritual e o divino. Então, o nosso corpo, ele revela um mistério maior do que nós mesmos, né? Revela aquele grande mistério escondido em Deus desde toda a eternidade. O nosso corpo fala. E se nós atenciosamente, orantemente, ouvirmos o que é que ele tem a nos dizer, né, nós veremos ele falar dessas realidades. Primeiro, como São Paulo nos diz, né, em Efésios 5, da dimensão de Cristo e a Igreja, né? Então, o sacramento do matrimônio, né? O homem e a mulher que, na sua complementaridade e unidade, falam deste grande mistério de Cristo e a Igreja. Nós somos chamados a nos unir a Cristo, né, como a esposa se une ao seu marido, né, e gerar frutos, essa fecundidade também. E também o matrimônio que fala desse mistério, né, da própria Trindade. Então,
qual é esse segredo, né, escondido em Deus, esse grande mistério escondido em Deus desde toda a eternidade. Deus, ele é um intercâmbio de pessoas. Deus, ele é esse intercâmbio de amor. E é isso que nós somos chamados a ser sinal a partir do sacramento do matrimônio, né? Então, nossos corpos contam essa história de amor. Por exemplo, nós podemos falar sobre a teologia do corpo do homem e da mulher, né? A pornografia, ela é a distorção diabólica da teologia dos nossos corpos. Se nós pensarmos na teologia do corpo da mulher, por causa da Virgem Maria, né, cada mulher é chamada a ser um sinal do céu. Por quê? Deus se encarna no ventre da Virgem Maria. Deus que habita o céu, né, no mais altos céus, ele se encarna no ventre da Virgem Maria e a partir daí o ventre da Virgem Maria se torna o próprio céu criado. Né? E por causa da Virgem Maria, toda mulher participa deste mistério. É chamada a ser um sinal do céu. E o homem pode perceber na teologia do seu corpo, né, ao tomar banho, por exemplo, né, olhar para o próprio corpo e perceber que a vocação do homem é adentrar os portões do paraíso. Né? E aí, diante disso, diante de toda essa grandeza, nós percebemos como o demônio ele não pode criar, né, nada, ele distorce, ele contorce, né, ele retorce tudo aquilo que é o plano de Deus para o homem e a mulher desde toda a eternidade. Então, o primeiro ponto de por que a pornografia ela é um mal, porque ela destrói ela distorce o significado esponsal do nosso corpo. Nós que fomos chamados a ser um sinal deste intercâmbio de amor, né, deste amor-doação, de viver este dom de si, palavra muito cara a São João Paulo II. Mas aí, de uma forma contrária, eu começo a viver em vista de mim mesmo. Né? Então, a dimensão do utilitarismo. Né? São João Paulo II, também, na sua tese No Amor e Responsabilidade, ele diz que o contrário do amor não necessariamente é o ódio, mas o contrário do amor é usar e ser usado. E aí a gente percebe essas duas dimensões justamente na pornografia e na masturbação. A pornografia é usar o outro, né? E a masturbação usar a si mesmo em vista de um prazer sexual, como diz o catecismo. E o segundo ponto de por que eu considero, eu não, né? Porque a igreja traz também assim no catecismo, mas de por que eu considero a pornografia um mal dentro destes dois pontos, é a dignidade da pessoa humana. Né? O catecismo ele traz aí 3 dimensões dessa questão da dignidade. Então a primeira com relação aos atores, né? Então se a gente vê o testemunho de ex-atores e ex-atrizes pornográficos, né? Nós percebemos ali realmente aquela situação triste, né? Aquela situação lamentável, desde o uso de drogas, de tráfico de pessoas, de uso de entorpecentes, abuso, opressão de todos os tipos, né? Nós vemos na dimensão da indústria, né? Realmente uma indústria de moer carne humana, né? Essa indústria que atropela realmente aí a dignidade da pessoa humana, né? E ao ser consumidores do material pornográfico, nós estamos contribuindo, né, com essa indústria. Nós vemos alguns sites pornográficos que divulgam as suas estatísticas, né, todos os anos, e são números assustadores. Né? Por exemplo, só no ano de 2019, em apenas um site, se você começasse a assistir todo o conteúdo que foi postado naquele site em 1850, você estaria assistindo até hoje, né? Devido à quantidade absurda de material que está nesses sites. Então esses dois pontos, né? O significado esponsal do nosso corpo e a dignidade da pessoa humana, né? Que é duramente atacada. O utilitarismo até ir realmente às suas últimas consequências, né? Atropelando vidas humanas. E aí, o catecismo ele traz também, né, antes da gente entrar nessa dimensão moral do pecado, né, a gente precisa compreender aquilo que também o catecismo nos traz. Né? Então, o catecismo nos traz alguns pontos, né, de discernimento pastoral e que vão nos ajudar também neste caminho, no parágrafo 2352. E ele diz, com relação à masturbação, né, e se aplica também à pornografia, falando de algumas questões, como a força dos hábitos contraídos, a imaturidade afetiva, os aspectos socioculturais e outros aspectos também, né, que podem minorar a questão da culpa, né, mas que principalmente podem nos dar aí também um norte no como lidar com este problema. Né.
Então, falar sobre pecado, né? O que significa pecado? Porque São João Paulo II ele traz uma coisa muito interessante, né, na teologia do corpo. Muitas vezes nós queremos lidar com as questões da sexualidade simplesmente a partir da ética, né, simplesmente a partir do pode ou não pode, do certo e errado, né, e muitas vezes algo que não faz sentido para nós. E o que João Paulo II traz é do ethos, né? Ou seja, é a conversão do coração. Né? Tem que ser de dentro para fora, tem que ser no amor, tem que transbordar. Né? Então, São João Paulo II ele traz isso. Né? Por exemplo, se nós pegarmos as palavras do Senhor no Sermão da Montanha, né? Ele diz, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso, né? Com desejo de possuí-la, já adulterou com ela em seu coração. Né? O Jesus ele que traz as coisas para a dimensão do coração. Porque não adianta, por exemplo, né, nós vivermos várias técnicas, nós vamos ver isso daqui a pouco, né, com relação ao vício, mas se o nosso coração não passar realmente desse utilitarismo, dessa objetificação para esse amor que é dono de si, né, para ver o outro como uma pessoa, né, e se o outro é uma pessoa, a única atitude que eu posso ter para com uma pessoa é o amor, e não usar e ser usado. Né? Também São João Paulo II traz isso, né, do amor e responsabilidade. Bom, e aí, pecado, né, na sua etimologia, significa errar o alvo. Eu sou chamado a ser esse reflexo dessa comunhão de amor, deste intercâmbio de amor da Trindade, deste dom de si, e eu começo, ao invés de beber daquela água viva, né, que é capaz de matar a minha sede, aquilo que a gente ouve, né, nos nossos seminários de vida no Espírito Santo, né? O nosso coração tem um vazio infinito, que somente Deus é capaz de preencher. Né? Só o infinito é capaz de preencher esse vazio infinito do nosso coração. E nós vamos tentando preencher isso com outro vazio. Né? Nós vamos bebendo daqueles poços rachados, né? Que não tem água para oferecer, mas apenas cacos. Né? E o vício ele é justamente isso. Né? O vício, teologicamente, antes de nós entrarmos na dimensão neurocientífica do vício, o vício teologicamente ele é uma sede de felicidade que não passa. Né? Ele é como um buraco negro que vai ali me atraindo, né? Então eu experimento aquele prazer, eu tenho aquela sensação prazerosa e aí eu quero mais. Né? E aí eu quero mais, quero mais, quero mais. E nunca estou saciado, né? Ele vai ali como esse buraco negro me sugando, mas não é capaz de me fazer feliz, não é capaz de me satisfazer, né? Porque só Deus é capaz de preencher aquilo que no mais íntimo de nós ansiamos, nós desejamos, né? Se nós percebermos realmente onde os nossos desejos nos querem levar, né, eles nos apontarão para Deus, né, para o próprio Deus. Como Santa Teresinha que dizia, né, vejo em meu coração desejos imensos. Né? Quanto mais me queres dar, né, mais me fazes desejar. Né? E na verdade toda essa sede de prazer, toda essa sede de felicidade, na verdade, que nós temos, né, é uma sede de algo que não passa, né, de algo duradouro, é a sede do céu. Né? E nada que realmente é capaz de nos saciar. Né? Então, quando nós vivemos dentro do projeto de Deus, o que nós somos chamados com a nossa sexualidade, com relação ao amor humano, né? Então isso vai sendo um sinal do céu. Né? E isso sim vai nos colocando dentro do projeto de Deus, que é a nossa felicidade. Agora entrando, né, especificamente na dimensão neurocientífica do vício. Né? Então, sim, a pornografia ela não só é capaz de fazer mal, como ela é um mal. Né? E que gera também males. Né? Então, uma coisa muito concreta é essa dimensão do vício, que cada vez mais pessoas têm pedido ajuda e que é importante nós compreendermos. Né? Principalmente quando nós vamos aplicar também com relação aos filhos e com relação aos cônjuges. Né? Entender isso, às vezes, é fundamental para nós também tirarmos tanto das pessoas que vivem esse desafio, né, algumas concepções erradas, mas também para poder ajudar a lidar com o outro. Né? Então, a pornografia ela é capaz de gerar vício, né? E o termo técnico que nós usamos para isso é adicção, ou seja, é o uso continuado apesar das consequências adversas. Né? Então a pessoa começa a ter problema com isso e não consegue parar, né? A falha recorrente em resistir a impulsos, a sensação crescente de tensão antes de iniciar esse comportamento, o prazer ou alívio, né? Aquela sensação que dá ao se envolver no comportamento.
e a sensação de falta de controle, né? Assim como outras características também, a tolerância, né? Por exemplo, tolerância significa que eu preciso de quantidades cada vez maiores de material pornográfico, por exemplo, ou de conteúdo cada vez mais ali hardcore, né? Aquele conteúdo cada vez mais pesado, para tentar conseguir um prazer, o mesmo prazer, que cada vez é menor, né? Então, de uma forma análoga às dependências químicas, né? Então, estudos de imagem de ressonância magnética funcional, né, do cérebro, eles mostram, né, justamente essa analogia, né, essa forma semelhante da pornografia com algumas drogas, como a cocaína, como a heroína, por exemplo. Então a gente percebe realmente redução de massa cinzenta, né, que alguns estudos mostram. Então o lobo frontal, que é responsável pela tomada de decisões, por exemplo, né, que tem a redução da massa cinzenta, e outras áreas também do cérebro. Então não dá para a gente aprofundar toda a dimensão, né, da neurociência do vício, mas explicando assim de uma forma simples, né? Quando nós recebemos algum estímulo do meio externo, seja a luz que chega, né, até os meus olhos, seja a própria pornografia que vem pelo estímulo visual também, isso chega de alguma forma até o meu cérebro, até o meu sistema nervoso central, e lá ele é processado. E para chegar até lá, esse impulso, né, essa informação, ela vai através de uma corrente elétrica. É uma informação elétrica que passa através dos nossos neurônios. Mas de um neurônio para o outro, dentro do nosso circuito de recompensa, por exemplo, que é onde a pornografia ataca, nós temos entre um neurônio e o outro uma fenda, né, chamada fenda sináptica. Então até ali eu tenho esse impulso elétrico, e aqui o impulso elétrico não consegue passar, ele precisa de um impulso químico. Então existe aquela molécula, né, que provavelmente a maioria de nós já ouvimos falar, que é a dopamina. Né? A dopamina, que é essa molécula que está associada ao prazer, por exemplo. Né? Mas a dopamina ela é um neurotransmissor. Ela é essa molécula que vai levar essa informação de uma forma química para continuar essa informação no próximo neurônio. E aí o que acontece? Vamos dar o exemplo da cocaína, para nós entendermos. Né? A cocaína, ela consegue fechar os receptores de um lado, né? Ou seja, nós estamos mandando estes neurotransmissores, que é a dopamina, né? Que tem essa informação, e do outro lado existem receptores que vão receber essa informação para continuar o impulso. E a cocaína ela fecha esses receptores. O que acontece? Um acúmulo de dopamina nessa fenda sináptica, e que gera essa grande descarga, né, também ali de prazer, mas também essa tolerância, né, essa dessensibilização dos receptores, que faz com que eu precise cada vez mais de quantidades maiores de cocaína para ter esse prazer, como eu disse, que cada vez é menor. A pornografia, ela não tem essa propriedade de fechar os receptores, mas ela também provoca a dessensibilização dos receptores, não como uma molécula na chave fechadura, mas ela vai fechando por causa da quantidade grande. Nós não fomos criados para isso, né? Nós fomos criados para a intimidade, para o amor. É como se o nosso cérebro dissesse, você está me envenenando, né? Então aquela quantidade é absurda, porque é um estímulo sexual, ou seja, é uma grande descarga de dopamina. Essa dopamina se acumula, começa a fechar os receptores, e aí, sendo dessensibilizado, né, desenvolvendo essa tolerância de precisar cada vez mais para conseguir cada vez menos, né, existe também a sensibilização, ou seja, eu começo a sentir prazer somente naquela via. É como se eu imaginasse um filete de água que passa pela terra, né, e que com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele vai ali se tornando um rio, né, e cada vez mais caudaloso, até eu ter de repente o Grand Canyon. Né? E aí eu começo, todas as outras coisas começam a se tornar chatas, né? Tudo isso em menor ou maior grau, dependendo de como, da dimensão do vício, como eu disse, nem todos desenvolvem o vício, e também até que ponto ele já se instalou, né? E outra série de fatores, né? Desde quando você começou a adolescência também, que é um período muito forte, né? Das conexões entre os neurônios e etc. Mas aí existe também uma boa notícia, né? Então sim,
Por um lado, existe a dimensão do vício, que é aquele impulso forte também, né, que me leva em direção a consumir a pornografia, né? Então a pessoa se determina, por exemplo, né, eu nunca mais vou assistir pornografia, e no dia seguinte ela cai novamente, né? E às vezes não é necessariamente por um defeito de caráter, né, mas é justamente pela dimensão do vício. Como eu disse, afeta a nossa parte, inclusive de decisão, de tomada de decisões no sentido biológico, né? Então, é justamente essa desassociação de alma e corpo, né? Com a minha inteligência e com a minha vontade eu me determino, mas a minha memória, a minha imaginação, os meus afetos vão me levando aonde eu não quero, né? Então a castidade que é essa força integralizadora, né? Que tendo este domínio de mim, aí mais uma vez João Paulo II fala no livro Amor e Responsabilidade, né? É o autodomínio para viver o dom de si, né? Ninguém pode se dar se não se tem, né? Então a castidade ela vai nos educando, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como viver essa terapia, né? Então, mas a boa notícia, né, que eu disse, é essa questão da neuroplasticidade. Ou seja, assim como o nosso cérebro ele é plástico, né, ou seja, ele é maleável e vai nos levando nessa dimensão do vício, o caminho da cura passa pelas mesmas regras do caminho das feridas, né? Ou seja, quanto mais nós formos desenvolvendo comportamentos saudáveis, né, quanto mais nós formos desenvolvendo hábitos, né, virtudes principalmente, né, que nos levam aí para a santidade, né, porque a virtude ela é isso, né, ela é uma disposição habitual e firme para fazer o bem, né, que o catecismo nos ensina, que crescem pela educação, pelos nossos atos deliberados, pela perseverança no esforço. E quanto mais eu for crescendo nessas vias da virtude, nessas vias da santidade, né, isso também vai gerando conexões nervosas, né, em mim, e que vai me fazendo não ter mais toda aquela força dos impulsos que tinham antes que levavam para a pornografia, mas justamente de viver a castidade, né? E aí essa terapia ela precisa ser integral, né? Ela precisa ser humanista, mas ela precisa também ser, como eu disse, algo que brota de dentro, né? Aureliano Pacciola, que é um discípulo de Viktor Frankl, né, ele diz no livro Psicologia Contemporânea que se o nosso tratamento, né, de algo se basear apenas em medicamentos ou lidar com sintomas, sem trabalhar a questão existencial, nem no equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, a simatologia irá persistir ou voltar. É aquilo que a gente diz, né? O coração vazio não se sustenta, né? Então não adianta, vejo muitas vezes as pessoas procurarem, né, nos fóruns, na internet, né, e pessoas que nos pedem ajuda, procurar por técnicas, né, de como deixar o vício, né? Isso é importante, mas é como Jesus diz, né, em Lucas 11, de 24 a 26, né, que quando o espírito impuro deixa o homem, ele perambula por lugares áridos, né, e voltando encontra a casa arrumada, mas vazia. E aí ele vai, toma outros 7 piores do que ele, volta e aí o estrago realmente é muito maior. Então o coração vazio não se sustenta. No nosso coração, como eu disse, é que nós precisamos passar da lógica do utilitarismo para a lógica do dom de si, a lógica do dom de nós mesmos. Então a partir dessa visão personalista da pessoa humana, né, aquela tese de São João Paulo II, o outro é uma pessoa, e a única atitude que eu posso ter para com a pessoa é o amor, nunca usar e ser usado. Além dessa visão personalista, a nossa terapia ela precisa também ser integral. Nós somos um ser biopsíquico, espiritual e social, né? Então, a nossa terapia precisa passar por todas essas áreas. Então, nós vamos ter que trabalhar na nossa dimensão biológica, né? Na nossa dimensão psicológica, na dimensão social e, por fim, a dimensão também espiritual. E aí nós vamos construir, de fato, um projeto de vida pessoal, né? Um projeto de prevenção de recaídas, para de fato construirmos uma vida livre da dimensão do vício. Então a gente tem no livro de Neemias um modelo de como viver este processo. No livro de Neemias é relatada a história da restauração das ruínas de Jerusalém. Jerusalém estava em chamas, os samaritanos constantemente faziam ameaças, tentações, ameaçavam invadir a cidade, e a muralha ela estava cheia de brechas, né? E aí por meio dessas brechas o inimigo poderia entrar. E aí o nosso trabalho vai ser de realmente reparação das brechas. Então nós vamos identificar aquilo que em nós é vulnerabilidade,
aquilo que é um fator de risco e também aquilo que é um fator de proteção. Ou seja, aquilo que nos puxa para baixo, aquilo que nos leva ali a querer buscar uma consolação, né, dentro da pornografia ou da masturbação, por exemplo, e também vamos descobrir, vamos identificar aquilo que realmente nos ajuda, né, como um impulso contrário a este impulso da pornografia, que nos ajuda a viver a dimensão da castidade. E aí, identificando as vulnerabilidades, fatores de risco e fatores de proteção, nós vamos elaborar uma estratégia de enfrentamento deste vício, né? Então, não é simplesmente, a partir de agora eu vou lutar com mais força, né? Não, eu me determinei, eu nunca mais vou pecar. Se você não criar uma estratégia, você no dia seguinte ou no mesmo dia vai cair novamente, né? Porque existem forças aí que vão te impelir a isso. Então, simplesmente cruzar os braços não vai ajudar, né? Não vai ter efeitos, né? Então você precisa fugir das ocasiões, é preciso a vida de penitência, a vida de oração e tudo aquilo que nós vamos falar a partir de agora. Então, primeiramente, a dimensão biológica, né? Um primeiro ponto que eu traria nessa dimensão biológica seria o exercício físico, né? A prática de esportes, principalmente com adolescentes, com jovens, né? Mas para todos. A prática de esportes ela já é muito boa, né, para a saúde de uma forma geral, mas ela também equilibra os níveis de dopamina, né, e também para o adolescente, para o jovem, ela leva ele também a socializar, a tirar da dimensão da ociosidade, de criar relações, de gerar o espírito de camaradagem, por exemplo. Então o esporte é algo muito positivo, né? Nos homens, por exemplo, para a dimensão também da virilidade, da virtude, do relacionamento, né, com os outros. Isso é muito bom, de tirar daquele de estar apenas no celular, no computador, neste mundo virtual, né, como o catecismo diz sobre a pornografia. Tudo isso colabora. Então, nós pensarmos também na dimensão biológica, nós podemos pensar na alimentação, no sono, no descanso, né, que nós temos. Tudo aquilo que nos puxa para baixo, como eu disse, pode ser uma vulnerabilidade. Se eu como mal, né, se eu só como porcarias, né, como a gente diz assim, se eu só como fast food, coisas ali que eu não vou estar usando o carro, né, entenda a analogia, mas eu vou ficar sempre lubrificando o pneu, porque também o fast food, também essas comidas hipercalóricas, tudo isso gera também descargas de dopamina, que é o mesmo circuito que é usado pela pornografia, né? Os antigos diziam, os padres da igreja diziam, dessa associação da gula com a luxúria, né? Então é preciso também cuidar dessa dimensão da alimentação, do sono, do descanso. Se você está sempre ali cansado, sempre com sono, isso pode ser uma vulnerabilidade te levar também para o pecado. Ou o contrário, né? Se você está sempre vivendo no lazer, você precisa também de buscar algo, de ocupar também aí a sua mente. A ociosidade e a castidade, elas não combinam, né? Elas não andam juntas. Então é preciso ter, como Santa Teresa d'Ávila diz, aquele justo equilíbrio, né? De ter essa temperança, de saber ter um momento de trabalhar e um momento de descansar também. A dimensão psíquica, né? Tudo isso que a gente falou sobre a dimensão dos exercícios, a dimensão da alimentação, a dimensão do descanso, a gente também pode trazer isso para a dimensão psíquica. Então, com que eu tenho alimentado a minha mente? Com que eu tenho exercitado ela? Qual o descanso que eu tenho dado, né? Com quais, por exemplo, quais livros espirituais eu tenho lido, né? Com que eu tenho formado também ali o meu imaginário? Conhecer a teologia do corpo, conhecer a doutrina dos santos, né? A vida, o testemunho dos santos, isso é muito importante, né? O nosso estudo bíblico aí nessa dimensão também tem uma parte fundamental, mas nós vamos falar disso mais especificamente na dimensão espiritual, né? A dimensão social. Nós precisamos também de contatos com pessoas reais, como eu disse, né? Sair deste mundo virtual. E uma coisa muito importante nessa dimensão social é de quebrar o silêncio, né? Então, muitas vezes as pessoas vão vivendo sozinhas e vão tentando enfrentar, vão tentando lidar com seus problemas de uma forma sozinha, né? Mas você não está só, né? Você peça ajuda, né? E existem pessoas também que podem te ajudar. Então, seja um diretor espiritual, um confessor, né? Dentro do sacramento da reconciliação, principalmente, um padre, talvez um acompanhador, um formador pessoal,
para os jovens, né? Talvez um tio, um amigo, uma pessoa próxima, com quem você possa partilhar e pedir ajuda, né? Isso é algo que faz muita diferença, não levar esse fardo aí sozinho, né? Não é sair contando para todo mundo, não é sair falando para todo mundo, mas é de quebrar este silêncio e de pedir ajuda. Muitas pessoas vão precisar da ajuda também da psicoterapia, né? Isso é algo muito importante, porque talvez para algumas pessoas a pornografia e a masturbação, esses vícios vão ser o menor dos problemas, né? Então vão precisar da ajuda realmente ali de um terapeuta. Mas aí eu indico também buscar abordagens, tanto psicólogos quanto abordagens que vão ter essa dimensão, essa visão que nós estamos tendo aqui também do ser humano. Então, essa visão humanista, né, que abrange o ser humano como um todo, em todas essas dimensões, mas também profissionais que tenham conhecimento sobre essa questão da pornografia, né? Porque é algo muito recente. Na literatura científica é do século XXI para cá, né, que nós temos dados a partir do surgimento da internet de banda larga, por exemplo, que chegou no Brasil nos anos 2000, 2005, por aí. Então é algo realmente muito recente. Muitos profissionais não são formados com relação a isso. E aí eu indico, por exemplo, a logoterapia, né, que também eu uso como base aqui também dessa nossa aula. E aí, por fim, a parte mais importante, né, mas que não pode andar só, ela precisa estar em sintonia com todas essas outras, a parte espiritual, né? Nós somos também um ser espiritual. Então, primeiramente, na questão do sentido, né? Se não tiver sentido, se não for por amor, se for simplesmente uma regra vazia, não vai dar certo. Eu preciso realmente dessa conversão do coração. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, dizia o gato do Alice no País das Maravilhas, né? Então, realmente, a vida espiritual, o estudo bíblico, né, como eu disse, a oração pessoal, o Santo Terço, o socorro, né, e o auxílio da Virgem Maria e dos santos, a vida sacramental é muito importante, a confissão. E olha, isso é muito importante, isso é muito sério, né? Não importa quantas vezes você cair, tantas vezes busque o sacramento da reconciliação. O Papa Francisco não cansa de dizer, né, que Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. E às vezes a gente acha que é simplesmente algo, um desvio ali de caráter, né? Mas na verdade existe a dimensão do vício realmente, de um impulso que leva nessa direção, que não tira, né, a nossa responsabilidade, né? Mas nós precisamos entender que é um combate espiritual, né, que leva tempo, que é marcado por fases, por várias quedas, como diz também ali o catecismo, né? Então, busque o sacramento da reconciliação todas as vezes que você precisar, não por escrúpulo, né, mas por uma realmente conversão do coração, um desejo de estar reconciliado com Deus, um desejo de receber realmente a graça sacramental, né, do sacramento da confissão. Essa graça que é um sacramento de cura, né, de cura interior, que vai trazendo ali também essa reconciliação consigo mesmo, com Deus, com os outros, né, vai nos fazendo crescer no amor. A graça divina, ela vem e fortalece ali também as virtudes humanas, né? Nós vamos ali tentando pelas nossas forças, como os discípulos que remavam, né, em alto mar e contra o vento, e Jesus vem caminhando sobre as águas até eles, né, ao seu encontro. Então, quando nós enchemos as nossas talhas de água, né, como nas bodas de Caná, pela intercessão da Virgem Maria, né, pela ação do Espírito Santo, essa água se torna vinho, né? Então Deus nos socorre com a sua graça. Então a vida sacramental é importantíssima, e a Eucaristia, se possível diária, né? Busque a Eucaristia, porque a Eucaristia é o sacramento do esposo e da esposa, que São João Paulo II dizia. É o dom que o esposo nos faz, né? E aí ele nos fecunda, ele nos dá a sua vida. Isto é o meu corpo entregue por vós. Ele nos ensina qual é a dimensão do que nós devemos viver com o nosso corpo, com a nossa sexualidade. Nós existimos para fazer este dom de nós mesmos, para ser esse sinal dessa comunhão da Trindade. Então, a vida espiritual é fundamental, né? Retiros pessoais, de parar com Deus, desligar, né, de todas essas coisas e estar ali a sós, né, com o amado. A fonte da castidade é o amor esponsal, é a união com o casto, que é Cristo, né? Se nós pensarmos como se nós fôssemos
ali uma lenha, né? Talvez uma lenha seca, ou talvez até mesmo uma lenha molhada, encharcada pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa luxúria, as nossas resistências, mas o fogo de amor divino ali, né? Jesus é o casto, né? E a castidade é nos tornar um com Ele. Então este fogo vem e seca toda essa água, né? Todo esse orgulho, toda essa resistência que há em nós, e ela nos carboniza, né? E ali nos torna incandescentes, reluzentes dele. E por fim nos torna um com Ele. Então essas chamas que nos carbonizam, nos tornam incandescentes e por fim nos tornam totalmente chamas, né? De nos tornar um com Cristo. Essa é a fonte da castidade. A fonte da castidade é o amor esponsal. E aí nós precisamos compreender também como funcionam os nossos desejos, né? Porque a gente acha que este impulso, por exemplo, para consumir pornografia, ele vai funcionar ali como, né, se nós imaginássemos num gráfico algo que vai subindo, subindo, subindo e que não vai ter jeito, né? Não tem outra forma senão ali ir para o comportamento, né? Ainda mais da dimensão do vício que gera essa tensão, né, como eu disse. Mas, na verdade, os nossos impulsos, eles vão funcionar, na verdade, como uma curva que chega realmente ali ao seu ápice. Isso pode demorar o dia inteiro, pode fazer subir pelas paredes, mas depois ela tem um ponto que retorna ao estado basal, ela decai novamente, né? Então, a gente precisa compreender isso, e se a gente aprende a lidar, né, com estes impulsos dentro de nós, principalmente aí com o jejum, principalmente com esse exercício do autodomínio, a gente vai aprendendo a lidar com essas forças, né? E aí a gente pode, por exemplo, fugir para coisas que sejam não apenas hobbies, né, mas paixões para nós, né? Seja de conviver com amigos, de praticar algum esporte, de tocar um instrumento, de fazer algo que realmente ali eu gosto muito, né? E elaborar realmente uma estratégia de enfrentamento, né? Então, um projeto de vida pessoal é de pegar realmente um caderno, né, pegar uma folha e separar ali, né, como quadrantes e colocarmos ali sobre determinado tema, né, sobre a dimensão biológica, esses pontos que a gente foi colocando, né? Anote quais são as áreas, quais são suas vulnerabilidades, quais são os seus fatores de proteção que você percebe dentro disso que nós estamos falando, e coloque o tema, né, como eu estou, como eu deveria estar e o que é que eu vou fazer sobre isso. E monte um projeto realmente de prevenção de recaídas, né? Isso é muito importante. Nós não devemos apenas lutar com mais força, né, mas devemos lutar com mais estratégia, contando com a ação da graça de Deus, né? É como diz a imitação de Cristo: se perseverarmos como varões fortes por permanecer firmes no combate, certamente veremos descer do céu sobre nós o auxílio do Senhor. É tarefa da graça, né? Mas nós precisamos colaborar com a graça. Não cair no voluntarismo de simplesmente querer achar que são as nossas técnicas, as nossas estratégias que vão nos fazer castos, porque não é isso a castidade, mas também não simplesmente cruzar os braços e esperar que de uma hora para outra eu deixe o vício, né? Então, é a tarefa da graça, mas eu preciso colaborar com ela. Por fim, eu trago algumas dicas, né, que um sacerdote me deu uma vez numa confissão para qualquer pecado, né? Então, oferecer sempre, viver a oração diária, né, oferecer um pequeno sacrifício e fugir das ocasiões. Esses 3 remédios, né, de dose diária são aí realmente o melhor remédio para qualquer pecado, né? Então, a dimensão do jejum ela é muito importante, né, porque o jejum ele vai me educando, né, ele vai me educando eu vou ter o desejo pela comida, por aquele prato, né, mas por amor a Cristo. Numa sexta-feira, por exemplo, unindo-me à paixão do Senhor, eu ofereço, né, aquilo ali, eu escolho renunciar aquilo ali por amor a Deus. E isso vai me educando para, na hora que eu tiver o impulso do pecado, da mesma forma, né, com o mesmo mecanismo, eu vou ser impelido ali pelo pecado, para o pecado, mas eu exercia esse autodomínio. É como nas artes marciais. Nas artes marciais, no Taekwondo, por exemplo, que eu pratiquei, nós precisamos repetir movimentos, né, diversas vezes nos treinos, e na hora da luta, a gente consegue responder ali, né, de uma forma imediata, né? Porque a gente já percorreu tantas vezes aquelas vias cerebrais que na hora elas já estão ali disponíveis. Eu não preciso pensar tanto, eu respondo de forma automática. E isso vai constituindo, dentro da dimensão do vício,
um fator de proteção. Então, quanto mais eu me exercito no jejum, tudo isso vai me fazendo também crescer. Crescer na caridade, lógico, né? Porque não é simplesmente o conter essa energia, mas é levá-la para a direção certa, para o amor, para a caridade, para o dom de mim mesmo, para o relacionamento com os outros, né? O jejum, a caridade, a esmola, a oração, né? A oração que nos leva a essa comunhão com Cristo, que é o caspo. A oração também que nos leva a essa experiência da misericórdia, né? Nós nos sentimos ali fragmentados, imaginação para cá, memória para cá, as nossas decisões para cá, e aí desse vaso de argila quebrado, Deus começa a costurar com fios de ouro, né? Com aquela técnica japonesa do Kitsuji, que vai costurando com fios de ouro, e aqueles vasos mais fragmentados são os mais valiosos, né? Porque é a graça de Deus que vai ali nos costurando e fazendo belos jograis com os pedaços do nosso coração, nos dando um coração indivíduo, né? Isso é a castidade. A purificação da nossa imaginação, né? Tantas vezes a imaginação que leva para lugares onde nós não queremos ir. Medite, por exemplo, nas parábolas do Evangelho. Veio um pensamento, fuja, né, dali da ocasião, vai para outro lugar e tudo, e comece a meditar, a lembrar, né, da sua experiência com Deus, lembrar das histórias do Evangelho, lembrar de outras coisas, a purificação da nossa imaginação, a purificação da nossa memória, né, de forma semelhante também. Então é mais ou menos isso, né, que eu queria partilhar com vocês nessa primeira aula, neste primeiro vídeo. E na nossa próxima aula nós vamos conversar mais aplicado com relação à família. Então a dimensão das crianças e adolescentes, dos filhos e também dos cônjuges. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe. Shalom.